Olá, tudo bom, meus amigos? E aí? Vamos lá fazer esse bate-papo aqui com vocês, onde eu vou estar falando sobre obesidade e a que custo é essa doença, tá bom? Então, vai ser esse bate-papo aqui com vocês, onde eu vou estar me aprofundando sobre a relação do custo em ser obeso, né? O quanto que a gente está colocando, né, de disposição aí do nosso dia a dia, da nossa saúde, de tudo que a gente pode ser, né, de tudo que a gente precisa ser nesse requisito aí do sobrepeso, da obesidade, né? Então, primeiramente, estou aqui para com vocês também sejam bem-vindos, tá? Fiquem, pode estar fazendo perguntas, vamos fazer o aplicativo, tá? Seja bem-vinda aí a Gé, seja bem-vinda, viu, querida? A Rafinha, a Rafaela, seja bem-vinda. Chama aqui a galera, tá com a galera aqui, pessoal. Deixa mais 10 pessoas, tá? Um aviãozinho aí. Esse aviãozinho pode mandar para as pessoas. Eu tô aqui selecionando 10 pessoas aqui, tô selecionando aqui 10 pessoas para estar assistindo comigo essa live, tá? Então bora lá, bora lá. Tô aqui chamando aqui 10 pessoas para assistir comigo esse conteúdo incrível aqui de conhecimento para que a gente possa saber, né, o ponto aqui ideal da nossa saúde, tá? Então chama aí seus amigos, estou chamando aqui os meus, estou mandando aqui 10 pessoas, estou escolhendo aqui, tá? Por isso que eu estou demorando um pouquinho, estou escolhendo aqui umas 10 pessoas para assistir essa live aqui conosco, tá? Então deixa eu escolher aqui mais um, aí, agora deixa eu enviar. Faz o mesmo aí, tá? Chama os seus amigos e vamos juntos para esse produto aqui de conhecimento, tá? E o que, primeiramente, antes de a gente verificar essa questão de obesidade, né, a que custo, primeiramente a gente tem que saber, né, entender que a obesidade ela é uma doença. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas linkam essa relação da obesidade com a questão de fobia, né? Então existe um meio aí falando sobre gordofobia, que é se a gente falar ou entender que alguém possa estar sobrepeso, isso pode ser considerado uma gordofobia, né? Até mesmo profissional. Então, se a gente for olhar por esse lado sobre gordofobia, pode ter uma relação aí também de... Porque assim, como a obesidade ela é uma doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde coloca a obesidade como uma doença. Então, se ela é uma doença, existem outras doenças também, como a diabetes, a hipertensão, o colesterol, né? Então, a gente poderia colocar diabetesfobia, colesterolfobia, né? Então, hipertensãofobia. Então, assim, a obesidade também é uma doença. Então, a gente não pode ver uma doença como fobia. Na verdade, uma doença, ela tem que ser tratada, né? E a obesidade, ela não é qualquer tipo de doença. Ela é uma doença crônica, tá? É uma doença crônica. E essa doença crônica, ela tem que ser tratada com respeito. O que é ser tratado com respeito? Como é que se trata uma doença crônica? Quando você está, por exemplo, o que é a diferença de uma doença crônica para uma doença aguda? Então, a doença aguda é como se fosse assim, vou dar um exemplo aqui, a gripe, né? Então, a gripe, quando você está gripado, você vai lá, né? A gripe é uma doença aguda. Então, você vai lá, passa no médico, toma um remédio, né? O médico passa algumas orientações, passa a receita lá para você seguir, e ali você cura essa gripe, tá? Então, uma doença aguda é assim que se trata. As pessoas estão olhando a obesidade como se fosse uma doença aguda. E aí, busca um mecanismo, às vezes uma consulta com o médico, às vezes uma receita, às vezes um cardápio, e achando que essa consulta ou um cardápio, poxa, mas se aquele cardápio deu certo com uma amiga, vai dar certo para mim também, né? Então, aí as pessoas pegam o cardápio de alguém que deu certo, que emagreceu, e não é bem assim, né? Porque se você fizer dessa forma, você está olhando a obesidade como uma doença aguda. E aí esse está o erro da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não trata a obesidade com respeito. A maioria das pessoas olham a obesidade como uma doença aguda.
Então, quer tratar como se fosse um protocolo, né? Então, se deu certo para a pessoa, vai dar certo para mim, ou uma cirurgia, ou quer tratar com a massagem, vamos dizer assim, né? Então, não é bem assim. A obesidade, ela é uma doença crônica. E uma doença crônica que tem que ser tratada com começo, meio e fim, com respeito, tá? E uma doença também que você vai ter que tratar para a vida toda. É pela vida, é o processo aí de vida que você vai ter que sempre estar atento para que você não volte a ter reganho de peso, tá? Então, isso que você tem que levar para a vida. Porém, como eu falei, a maioria das pessoas estão no processo de sobrepeso ou com obesidade e estão tendo um retorno aí negativo no seu dia a dia, né? Então, a que custo? A que custo que você está tendo a obesidade? A que custo que você está doente, né? Então, será que compensa estar doente, né? Será que compensa não ter, de fato, aquilo que você pode ser, né? O que você está deixando de realizar porque você está com sobrepeso ou com obesidade? Então tem muita coisa que às vezes você não realiza porque o sobrepeso e a obesidade impede que você faça, tá? Então assim, geralmente sempre faço essas perguntas para os meus alunos. Imagina só, se você precisa eliminar 5 quilos, né, 4 quilos, não sei, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Então, quais são as 3 principais coisas que você irá fazer quando você eliminar esses quilos da sua vida, né, que você não faz hoje? Então, geralmente eu faço essas perguntas para os meus alunos, tá? O que você não está fazendo hoje que a obesidade está impedindo que você não faça? Imagina só quando no dia, por exemplo, hoje você eliminou 10 quilos, que é o seu objetivo. Vamos fazer de conta aqui, você precisa eliminar 10 quilos. O que vai acontecer que não acontece hoje? O que você vai fazer? Quais são as 3 principais coisas que você vai fazer que você não faz hoje, porque 10 quilos impede que você faça, né? Então, geralmente eu faço essas perguntas para os meus alunos e isso faz uma reflexão, né, do que o custo que está tendo o sobrepeso, né? O custo que está tendo a obesidade, né? Então, só o fato de você não realizar aquilo que você não está conseguindo realizar hoje, isso já é um grande custo. Já está sendo um grande custo para você estar com sobrepeso ou com obesidade, né? Então, é algo assim que impede a sua realização. Então, meus queridos, você que está me ouvindo aí, imagina só, né? O que você não está conseguindo fazer hoje, porque alguns quilos impede que você faça. Só o fato de você não fazer isso já é um grande custo para a sua vida. Tem gente que fala assim, vamos aproveitar a vida é única, né? Tem que aproveitar o máximo da vida. Mas estamos de fato aproveitando o máximo da nossa vida? Será que o máximo você está conseguindo? Será que vale a pena a gente viver nesse contexto, viver dessa forma, achando que estamos sendo felizes, mas na realidade não estamos? Achando que em algum momento, em algum instante, estamos procurando prazer, mas não temos o prazer literal, não temos o prazer integral, porque tem muita coisa que você não está fazendo por relação do sobrepeso. Então, o que é prazer de fato para você? O que é de fato você se transbordar, você ser preenchido, né? Sendo que, às vezes, muitas vezes você está achando que está sendo, mas você não está realizando muitas coisas. Então, o que você não está conseguindo realizar na sua vida? Porque alguns quilos não deixa que você realize, né? Então, a gente precisa, de fato, né, conquistar. A nossa vida aqui, nessa terra, é feita de conquista, né? Nos últimos 10 anos, quais as coisas que você conseguiu conquistar? Nos últimos 10 anos, quais foram as coisas que você perdeu? Nesses últimos 10 anos, você mais perdeu coisas e deixou de conquistar? Né? E qual que é o seu projeto para os 10 anos seguintes? Né? Você tem um projeto de vida? Onde que você imagina daqui a 10 anos? Aonde que você imagina estar daqui a 5 anos? Aonde que você imagina estar daqui a 2, 3 anos? Né? Então, é
é importante a gente ter esse projeto de vida. Boa noite, viu, Vera? Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda aí conosco, tá bom? A live eu acho que algumas pessoas estão caindo, mas estão voltando. Mas vamos continuar aqui, firme e forte, tá? Então, gente, se existe algo que a gente não está conquistando, né? Se você tem um projeto de vida e você não está conseguindo conquistar isso, né? Então o sobrepeso, a obesidade, ela está em conexão com as suas conquistas, tá? Porque para você ter as suas conquistas também, você precisa ter uma mente sã, né? Você precisa ter equilíbrio emocional, você precisa ter equilíbrio mental, a sua mente precisa estar num contexto aí, né, de absorver toda a situação, de fazer as conexões ideais, né? Você precisa também ter um aporte físico. Então, para você conquistar o que você pretende conquistar, você precisa, o seu corpo, ele precisa ter uma conexão, o seu corpo precisa ter uma sintonia, né? Então, eu não sei o que você precisa conquistar, você sabe, tá? Então, qual que é a sua conquista? E você concorda comigo? Você concorda? Digita aí, você concorda comigo que para você conquistar algo, os seus sonhos, pode ser um sonho físico, algo material, né? Pode ser algo relacional, eu não sei qual que é o seu sonho, mas para você conquistar algo, você precisa ter esse aporte de energia, né? Ter esse aporte de saúde física, mental, emocional e espiritual. Então existe todas essas conexões, tá? E essas conexões estão relacionadas com o perfeito bem-estar também do seu corpo, tá? O seu corpo precisa estar em equilíbrio. Então, para você ter essas conquistas, é necessário ter isso, tá? Então, obesidade a que custo? Sobrepeso a que custo? Sendo que isso está te trazendo um fator inflamatório, está te trazendo um fator de desnutrição. E essa desnutrição, esse fator inflamatório, faz com que você não tenha esse aporte, né, físico, mental, emocional e espiritual. Boa noite, Grace. Seja bem-vinda aí, tá? Muito bacana ter você aqui com a gente. Mary Ellen, Santa Clara. Seja bem-vinda, viu, Mary Ellen? Seja bem-vinda conosco. Sejam bem-vindos aí. Gente, eu já mandei um aviãozinho aqui para umas 5 pessoas. Manda aí pra gente esse aviãozinho aí, convide seus amigos, tá? E a gente está falando hoje sobre esse tema importante, né? Obesidade, a que custo, né, que a gente pode levar essa doença, né? Então, como eu falei no início aqui desse bate-papo, a obesidade, ela é uma doença, tá? Então, a que custo que a gente vai estar levando isso? Por quê? Se você não trata isso hoje, e se você não vê isso como uma doença, tá? Se você só está vendo isso como um fator estético, porque de fato a obesidade é uma doença. Então você tem que olhar como uma doença. Quando você olha como uma doença, você vai pensar assim, poxa, eu estou doente. Então se eu estou doente, eu preciso me tratar. E para ser tratado, e se é uma doença crônica, eu preciso tratar com respeito, com responsabilidade, tá? Com começo, meio e fim. Eu não vou ficar brincando de tratar a obesidade, né? Que é isso que a grande maioria das pessoas fazem. Por isso que as pessoas não têm o sucesso que esperam. Então, quando você olha e pensa assim, poxa, eu estou doente, eu preciso me tratar. E essa é uma doença crônica. Então, eu preciso também saber os caminhos corretos. Os caminhos que devem ser feitos de forma correta, tá? Com responsabilidade, com começo, meio e fim. E aí a história muda. Aí você vai ter melhores resultados. E aí você vai sair desse mecanismo, tá? E se você não olhar dessa forma, você vai fazer qualquer coisa para emagrecer. Você vai fazer talvez o mais rápido para emagrecer. E talvez esse que seja o mais rápido, hoje as pessoas querem algo muito prático, né? Todo mundo quer algo prático, rápido, né? Às vezes é um remédio, tem um remédio aí que está em moda aí, que é o Ozempic, né? Que passa aí dá saciedade, né? Passa fome e faz emagrecer rapidamente. Mas você depois de um tempo, as ações do Ozempic, ele tem até efeitos colaterais, tá? Mas depois do tempo também tem essa questão que não está fazendo mais efeito, tem que aumentar a dosagem, e aí depois que você para, você vai ter o reganho tudo de novo. Então, a que custo também você está colocando essa responsabilidade, né? Então, emagrecer ou ter o aporte físico, um corpo ideal, é uma responsabilidade.
né? Então, como é que você está fazendo isso? Você está colocando a responsabilidade a qualquer coisa, a qualquer conhecimento, ou conhecimento que você teve, tá? E aí você está mexendo em todo o seu corpo. Tem gente que já tentou emagrecer de tudo que é forma e nada mais funciona, né? Porque mexeu em todo o seu metabolismo. Cada vez mais que você vai entrando nesse processo, você vai travando, de certa forma, o seu metabolismo. E aí fica mais difícil você emagrecer. E aí vem a idade, fica mais difícil, você vai ganhando peso, né? E depois você está numa situação que é muito difícil você ter o retorno, você conseguir, né, emagrecer. E aí muita gente vai para a cirurgia bariátrica, que é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Tá? A pior coisa que a pessoa pode fazer é fazer uma cirurgia bariátrica. E hoje está muito fácil. Qualquer uma pessoa pode fazer cirurgia bariátrica. Há alguns anos atrás tinha um procedimento, né, tinha uma escala, né, uma relação para você fazer a cirurgia bariátrica depois de um tempo, depois de todo o contexto de avaliação, que você poderia fazer a cirurgia bariátrica. Hoje não. Hoje, se a pessoa estiver com obesidade, qualquer tipo de obesidade, já pode fazer a cirurgia bariátrica. E muita gente está fazendo. E está mudando a vida da pessoa. Mas não é para melhor, tá? Mudando a vida da pessoa para pior. Porque a cirurgia bariátrica, ela pode causar algumas deficiências. Já encontrei pessoas, né, que já conversei, num bate-papo assim, numa live, né, numa consulta online. Já encontrei uma menina, ela de outra cidade, né, onde ela fez a cirurgia bariátrica e ela chorando na minha frente, com depressão ao extremo, depressão, ansiedade, estresse, né, e ganhando peso e sem os dentes também, porque ela estava tão ansiosa que perdeu alguns dentes dela, de tanta ansiedade que ela estava, e cada vez ganhando peso. Já tinha feito a cirurgia bariátrica com deficiência de B12, deficiência de vitamina de ferro, vitamina D, né? E imagina só, a pessoa estava com síndrome do pânico, mas por quê? Porque a cirurgia bariátrica, ela dá deficiências de algumas vitaminas, tá? Principalmente vitamina B12. E vitamina B12 é primordial para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Então a pessoa achou que essa cirurgia seria a solução da vida dela, mas pelo contrário, foi a pior coisa que ela fez na vida. E eu tive assim, eu me senti, né, junto daquela pessoa, a pessoa chorando, tentando arrumar uma solução para a vida dela, desesperada, vendo que estava comendo menos. Antigamente ela estava ganhando peso, mas estava comendo, mas agora comendo menos e ainda assim ganhando peso. Olha só, né? Então, ganhando peso e fez a cirurgia com deficiência de várias vitaminas. Então, a que custo que ela passou por esse processo? A que custo que ela foi fazer essa cirurgia? O custo de ela não ter uma saúde mais. O custo de ela não estiver mais bem mentalmente, emocionalmente e, consequentemente, espiritualmente. Tá? Então, só para vocês terem ideia, que muitas vezes as pessoas querem algo muito rápido, uma cirurgia, e que muitas vezes mudam a história da vida dela por uma decisão mal tomada. Né? Então, uma decisão mal tomada pode mudar todo o nosso contexto, né? Pode mudar todo o nosso futuro, né? Para pior. Então, assim, a que custo que estamos trilhando essa batalha? Né? A que custo que a gente está colocando a nossa saúde? Então, que a gente possa ter essa responsabilidade frente ao processo. Quando a gente quer emagrecer, não é simplesmente por beleza, não é simplesmente por estética. Eu falo isso porque a maioria das pessoas pensam assim. As pessoas pensam no emagrecer simplesmente por estética. Ou se não quer emagrecer, já pensam que, por exemplo, se algum profissional falar que precisa emagrecer, aquele profissional está sendo gordofóbico. Né? Então, a gente precisa, de fato, estar com o peso ideal. Porque o peso ideal é ali que a gente tem a nossa margem de segurança. Então, assim, às vezes a gente critica tantas pessoas, né, que, pô, aquela pessoa está empinando uma moto, aquela pessoa está fazendo uma loucura. Ou aquela pessoa foi pular de paraquedas. Mas que loucura daquela pessoa pular de paraquedas. Está colocando a vida dela em risco. Né? Às vezes, tem pessoas que andam com o celular na mão aí na rua, né, e pensa assim, mas a pessoa é louca, andando com o celular na mão, na rua, pode ser assaltado. Né? Então aquela pessoa está passando por um processo de risco. Tá? Mas, às vezes, muita gente está passando por um processo de risco, até pior do que isso,
e achando que o que os outros estão fazendo é loucura, mas se você não estiver no peso ideal, você está fazendo uma loucura até maior do que essa. Até maior, até superior do que essa. Então tem muita gente vivendo a vida em alto risco. Muita gente vivendo aqui numa corda bamba, tá? Em alto risco, porque o sobrepeso e a obesidade, você já está doente. Você já está em risco, tá? Então a que custo você está colocando a sua vida? O quanto que vale a sua vida para você? O quanto que você se ama? O quanto que você se diz importante nessa terra? Qual que é a sua missão nessa terra? Em qual sentido que você veio para essa terra? Tá? Então, criticamos essas pessoas que estão vivendo uma vida louca. Mas a maioria das pessoas estão vivendo uma vida louca. Me desculpa falar assim. Tá? Eu peço até desculpa para você aí, que pode estar com sobrepeso, uma obesidade. Mas você está vivendo em alto risco. Você está vivendo em uma corda bamba. É como se fosse você estar empinando uma moto. Em qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Tá? Por quê? Porque de fato a obesidade ela pode te levar a um infarto do coração. Ela pode te levar a outras doenças. Tá? A um infarto, a um AVC. Ela pode te gerar uma diabetes. Essa doença ela pode gerar outras doenças. Tá? E se for uma outra doença crônica, até que de certa forma até que está beleza. Tá? Se for uma diabetes, se for uma hipertensão, que isso vai surgir, um colesterol. Por que até que de certo ponto está beleza? Porque ainda você consegue, de certa forma, ainda modular. O duro é que se for um infarto do coração, um AVC, que muita gente acontece isso também. E aí você não consegue reverter a situação. Né? Então, assim, é como se fosse um sinal de alerta. Né? O seu corpo está mostrando, né, que o formato dele não está saudável. Tá? E isso, você está colocando a sua vida em alto risco. É um custo muito alto que você está colocando para que você ache que você está vivendo pelo prazer. Né? Então tem muita gente que fala assim, poxa, eu estou vivendo pelo prazer. A minha vida é prazer, eu vim aqui para curtir a vida. Mas a que custo que você está curtindo essa vida? E o que de fato você está curtindo dessa vida? O que de fato que você está tendo prazer nessa vida? Realmente você está tendo prazer? Ou você está tendo prazer por alguns minutos, por alguns segundos? E achando que esse prazer de alguns minutos, de alguns segundos, isso é muito importante frente a as outras coisas que você está perdendo. Você está perdendo muita coisa ao seu ciclo, ao seu redor, ou você está perdendo muita coisa que você poderia aproveitar, muita coisa que você poderia fazer, que você poderia conquistar, que você poderia também cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito, né, ajudar outras pessoas. Quanta coisa que você poderia fazer se você estivesse em seu aporte físico, mental, emocional e espiritual. A que custo que você está colocando isso? É um custo de um alimento? É um custo de comer um doce? É um custo de comer uma bolacha, um bolo? É isso que você está colocando? É esse o custo que você coloca para deixar de aproveitar tudo isso? Tudo que está ao seu ciclo? Meus amigos, você tem um potencial incrível. Você veio aqui nessa terra para de fato cumprir a missão, cumprir o propósito. Você tem um potencial muito grande dentro de você. E esse potencial que está dentro de você, isso é Deus que te dá. Tá? Então é como se fosse assim, né? Existe uma armadura, né? Que aqui as pessoas estão vendo, essa pessoa que parece ser forte, que parece que fala assim, eu faço o que eu quero. Eu como o que eu quero. O que eu quiser comer, eu como. Eu vim aqui para ter prazer. Mas você está tendo prazer mesmo? Qual é o custo desse prazer que você está tendo? Será que esse prazer que você está tendo aqui, você não poderia ter um prazer muito maior? E ainda assim, dar outro prazer físico, mental, emocional e espiritual? A que custo que você está achando que está tendo esse prazer? Né? Então, assim, você pode ter uma imersão aqui de conquista. Você pode realizar missões
né, ajudar outras pessoas, mas muitas vezes você não está conseguindo. E você está vivendo uma vida de alto risco, sendo que a qualquer momento você pode ceifar a sua vida e também ceifar a vida de outras pessoas, porque você deixou de ajudar outras pessoas, porque não entendemos o real sentido, né, o real sentido do prazer. Né? O prazer é você estar bem. Tá? O prazer é o seu corpo estar bem. O prazer é você olhar para o seu corpo e falar assim, poxa, você está bonito. Também, você se sentir bonito, isso é importante. Tá? Não estou aqui falando que não é para a gente se sentir bonito. Também é importante, mas acima disso é missão. Acima disso é cumprir. Acima disso é você prolongar o seu tempo de vida. Tá? Não adianta também estar bonito por fora e por dentro estar doente. Tá? Então, assim, você se sente bem quando você está sozinho? Você precisa sempre de conexões, sempre de pessoas para se sentir bem? Você precisa comer para se sentir bem? Ou você come porque você já está se sentindo bem? Eu já estou me sentindo bem, como eu estou me sentindo bem, eu vou comer. E o comer também me dá prazer. A comida tem que te dar prazer. Tá? E aí quando você come, quando você está bem com você mesmo, você vai comer numa quantidade correta, no horário correto, porque você não está usando o alimento como sistema de fuga, que é isso que a grande maioria das pessoas fazem. Tá? Usam o alimento como sistema de fuga. Não usa o alimento como sistema de prazer de fato, como sistema de que pelo fato de eu estar bem, né, eu vou continuar estando bem. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês como é que as pessoas usam o alimento. É como se fosse assim. A gente está no ano aí de política, né? Então imagina só uma pessoa, um candidato que ele é corrupto, tá? Ele sempre foi acostumado a receber propina, então ele foi acostumado de pouquinho, aí foi aumentando essa propina, foi aumentando, aí foi para milhões, foi para bilhões, né, esse desvio aí de propina. Então ele se acostumou com todo o processo. Toda a mente dele, todo o aspecto dele está na corrupção. Né? E se amanhã ou depois chegar um outro candidato que pode estar junto dele e mostrar que ele está indo por um caminho correto, de fazer as coisas corretas, e aí o candidato fala assim, mas meu amigo, isso que você está fazendo não pode ser feito. Faz assim, dessa forma correta. Você acha que aquela pessoa que aprendeu a ser corrupto, ela vai se sentir bem fazendo as coisas corretas? Né? Sendo que ela se dispôs a isso. Ela aprendeu nesse sentido aí da corrupção. Tá? E a mesma coisa o alimento. Se você está por muito tempo, você já viveu isso, você se acostumou com o alimento, né? Você se acostumou com o industrializado. Quando a gente oferece algo, né, que é natural, né, algo que eu falo para você que vai te dar prazer, as pessoas falam assim, mas esse cara está falando besteira. Como que um alimento natural, como que um alimento 100% vegetal pode dar prazer? Né? Então o seu paladar está corrupto. As suas papilas gustativas estão em corrupção. Tá? Foi toda manipulada no sentido de corrupção. Tá? Então ela foi habituada com esses tipos de alimentos. Tá? Então é muito difícil, quando você está habituado, quando você está nessa corrupção alimentar, né, é muito difícil eu aqui, Nildo, falar assim e falar para você que a comida vegetariana, que uma comida 100% vegetal é uma delícia, e de fato é. E de fato é, tá? Mas para você que está num mecanismo aí, né, de vivência de anos e anos, o seu paladar ele se tornou corrupto, tá? Toda a essência do seu corpo se tornou corrupta também, tá? Então está nesse mecanismo aí da corrupção. É necessário aí o quê? É necessário uma entrega, é necessário um desafio, é necessário aí um conhecimento, tá? Não adianta só ter força de vontade. Força de vontade todo mundo tem. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ficar rico. Não é quem não quer ficar rico. Todo mundo quer ficar rico, né? Todo mundo está querendo emagrecer. Então não é força de vontade que vai te dar o sucesso. É o conhecimento. Tá? Então o conhecimento, a base do conhecimento, eu estou aqui para te ajudar. Tá? Então o conhecimento é que vai te levar. Então juntando com a sua força de vontade, com o conhecimento, você vai além. Você vai modular essa corrupção do seu paladar. Você vai ter estratégia
para que você saiba escolher os melhores alimentos. Que você saiba não só escolher, mas que você saiba como absorver. Né? Não adianta só comer. Você não é exatamente só aquilo que você come. Você é aquilo que você come, aquilo que digere, aquilo que absorve, aquilo que transporta no seu corpo, que metaboliza e que excreta. Então não é só comer, tá? Então existe todo esse mecanismo aí de equilíbrio. Então, a que custo que estamos levando isso? A que custo que você quer emagrecer? É por força de vontade? É só força de vontade que você vai emagrecer? Não é. Né? Porque se você só usar a sua força de vontade sem conhecimento, se você não tiver conhecimento e só usar a sua força de vontade, você vai até conseguir por algum momento, mas vai ter algum momento que você não consegue mais. E aí, né, você vai se sentir um fracassado, porque você não está conseguindo, você está fazendo de tudo, você está com força de vontade, mas você não está indo mais além. Pelo contrário, você está ganhando peso, porque está te faltando conhecimento. Tá? Força de vontade todo mundo tem. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo está querendo emagrecer. Mas quais são aqueles que estão emagrecendo? Quais são aqueles que estão ficando ricos? Que estão com conhecimento. Tá? Então, às vezes tem pessoas que falam assim, né, comer saudável é caro. Né? Comer saudável é caro. Então, emagrecer, se usar alguns procedimentos, é caro. Né? Pagar um profissional também é caro. O que é caro para você? Né? Qual é o custo do seu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual? Quanto que vale isso para você? Né? Porque às vezes você desvaloriza um conhecimento. Às vezes você desvaloriza um processo. Né? Porque você acha que é muito caro. Mas você não está vendo o custo que você está levando para estar na situação que você está. O quanto de coisas que você poderia conquistar e você não conquista porque você não está com aporte físico. Você não está com aporte mental, emocional e muito menos espiritual. Como é que você vai ter um contexto espiritual, uma conexão real com Deus vivo, né, sendo que seu corpo não está em conexão, sendo que a sua mente não está em conexão? Tá? E aí, meus queridos, se você não resolver esse problema, que é uma doença, se você não resolver essa doença, mais cedo ou mais tarde você pode ter outras doenças, ou você pode ter uma doença grave aí, tá? E que vai ceifar a sua vida. E que você vai deixar de ajudar muitas outras pessoas. Tem muita gente que poderia ter uma vida de missão nessa terra de pelo menos 100 anos. E a grande maioria das pessoas estão perdendo as suas missões, estão indo embora com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, 60 anos, sendo que poderia cumprir essa base aqui na Terra, que é a Terra que é um preparo, né, para a eternidade. Tem muita gente que não está se aperfeiçoando aqui nessa Terra, está, pelo contrário, ficando ansioso, estressado, deprimido. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá? Nós temos o recorde do país mais ansioso do mundo. Né? E esse contexto é um contexto de inflamação, é um contexto de deficiência de vitaminas e minerais. E isso está no contexto também de sobrepeso e de obesidade. Tá? Então, o fato de você não viver bem e não viver uma vida longa, uma vida plena, né, você já está deixando tudo isso muito caro. Essa vida está custando muito caro. Eu não estou falando aqui de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Esse custo é o custo da eternidade. Tá? A que custo que você está levando isso? Porque isso pode ser um fator determinante para a sua eternidade. A nossa querida irmã Eloise, ela fala, né, que nos últimos dias agora, tem os escritos dela que ela fala que muitos irmãos estariam doentes, né, e muitos desses que estariam doentes procurariam, né, o pastor, procuraria um ancião para fazer uma corrente de oração, sendo que o fato que levou a essa pessoa à doença foi essas escolhas que ela não fez de forma correta, essas escolhas alimentares, a mudança de hábitos. Então, se as pessoas se atentassem por essa base de ter a mudança de hábito, de ter uma alimentação correta, né, não precisariam chamar pastor e ancião para fazer corrente de oração, sendo que a pessoa mesmo está cavando a própria cova. Ela deixa isso bem claro nas suas escrituras. A própria pessoa está cavando a sua sepultura, né, e pedindo para algum pastor, pedindo para algum ancião para fazer uma corrente de oração, sendo que ela que está cavando a própria sepultura dela. Sendo que ela poderia mudar
a sua base, mudar os seus hábitos. Meus queridos, estamos nesse grande conflito, estamos numa batalha, né, entre o bem e o mal. E essa batalha entre o bem e o mal está no contexto dessas pequenas decisões, dessas pequenas escolhas, desses nossos hábitos de escolha alimentares correta, tá? Para que a gente possa estar são, possa estar forte. Tá? Então a gente precisa ter essa relação de custos, tá? Que depois isso pode te levar a tomar remédio também. Né? Então o que parece ser barato agora, o que parece ter prazer agora, depois pode gerar algumas outras doenças e também dessas doenças comprar remédio e tudo está ficando muito caro. Mais caro do que isso é você perder a eternidade por causa disso. Tá? Então a vida está ficando cara. Todo o processo está ficando caro. Né? Porque você está levando algo que você ainda não se despertou. Qual que vai ser o momento que você vai precisar se despertar? O que tem que acontecer na sua vida hoje? Meu querido, é para você mesmo que eu estou te falando, você que está me ouvindo aí e você que vai me ouvir depois, tá? O que você está esperando? Tá? O que tem que acontecer na sua vida hoje, nesse momento, para você mudar de vida? Qual que é o milagre? Qual que é o milagre que você espera para que você mude a rota da sua vida? Você está esperando um grande acontecimento? Você está esperando que alguém chegue no seu ombro e fale assim, meu querido, você precisa mudar. Ou você está esperando que alguma doença aconteça para que você possa arregaçar a sua manga e que tome essa consciência, poxa, eu preciso mudar, porque se eu não mudar agora, eu vou partir para outro mundo. É isso que você está esperando? Você está esperando alguma coisa muito grave acontecer, ou um evento espetacular acontecer para você mudar a rota da sua vida? Você quer aprender com a dor? Ou você quer ir pelo amor? Eu prefiro ir pelo amor. Porque é o amor que nos transforma. É o amor que nos salvou. É o amor que dá sentido em toda a sua vida. É o amor que vai fazer com que você se desperte. Tá? Mas não é qualquer tipo de amor. Tá? É um amor real. É um amor que você faz porque você é grato por tudo que você tem. E por tudo que você pode ser. Tá? E eu tinha até falado o comentário aqui que eu fiz, né? Que por fora a pessoa é uma armadura, mas por dentro existe um menino. Existe um menino dentro do seu ser, né, que está sendo sufocado pelos problemas. Que está sendo sufocado no meio do grande conflito. Que não está tendo a essência real de tudo que você pode ser. Porque na essência nessa relação do grande conflito, da batalha, do dia a dia, esse menino que está dentro de você está sendo sufocado. E aí você se reveste com a armadura, você se reveste como uma pessoa forte, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que acha que está tomando as melhores decisões, se reveste de uma armadura, mas por dentro existe um menino chorando. E que só você sabe desse menino que está aí dentro chorando. E que você não consegue se despertar. Você não consegue colocar isso para fora. Você não consegue ser quem de fato você é. Você que está me ouvindo aí, né? Não sei qual que é o seu nome exatamente, Joana, João, Marcelo, Alberto, né? O quanto que você pode ser, o quanto que você precisa ser, o quanto que você precisa se despertar, se colocar para fora e cumprir essa missão. E por que de fato você não está cumprindo essa missão? Porque a essência da inflamação, a essência da falta de energia, a essência da mente ansiosa, da mente depressiva, isso está fazendo com que você não coloque esse ser para fora, o que você pode ser. Tá? Então, olha a tamanha importância, a que custo você está vivendo essa vida. A que custo você não está conseguindo colocar para fora o que de fato você pode ser. O que de fato você pode conquistar. Sabe aquele ditado que fala assim, o céu é o limite? E realmente é. O céu é o limite para todos nós. Tá? Mas por que você não está conseguindo chegar nessas fases da vida? Por que você não está conseguindo conquistar o que você pode conquistar? Porque as pessoas querem muito chegar no topo. Mas para chegar no topo,
você precisa estar bem, em todos os sentidos. Para você conquistar, e não é conquistar pelo fato de conquistar, é conquistar no sentido de propósito. E o que é propósito? É missão. O que é missão? É ajudar outras pessoas. Tá? E quando você conquista, você não está conquistando pelo fato de um troféu, simplesmente. Você conquista porque existe uma missão. Você quer saber qual que é a sua real missão? Você quer saber? Já fez essa pergunta? Você que está me ouvindo aí. Você já se perguntou qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui nessa terra? Por que eu estou ouvindo essa live com o Nildo Oliveira? O que eu quero aprender desse conteúdo? O que eu preciso passar desse conteúdo? O que eu preciso viver desse conteúdo? Tá? Então você já se perguntou qual que é o seu propósito? Você já se perguntou qual que é a sua missão? Quer que eu te fale? A gente vai ter uma clareza aqui referente à sua missão, tá? Então olha só, Paulo, ele diz bem assim, aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. E aquilo que eu sei que eu não devo fazer, eu acabo fazendo. Então aqui Paulo, ele tem uma relação, ele fala de uma relação de ambivalência. O ser humano, ele tem essa essência de ambivalência. Parece que aquilo que você sabe que tem que fazer, você acaba não fazendo. E aquilo que você sabe que você não deve fazer, você faz. Existe uma dualidade nossa, humana, tá? Por isso que é tão difícil emagrecer para muita gente. Por isso que muita gente às vezes acaba se culpando. Poxa, eu deveria ter feito, eu não fiz. Ou se eu fiz, eu não fiz da forma correta. Porque o ser humano ele tem essa relação de ambivalência, tá? Então, meus queridos, já respondi qual que é o seu propósito. Já respondi qual que é a sua missão, tá? Aquilo que você tem de maior dificuldade nessa terra, você está há meses, talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui que está há dias, talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui que está há meses tentando emagrecer. Talvez eu esteja falando para a pessoa aqui que dá a vida tentando emagrecer. Talvez tenha gente aqui que está a vida, está passando a vida só tentando emagrecer. A vida toda. Fez de tudo, emagrece, fica um ano magro, depois engorda de novo. Olha, meus queridos, se você está nesse processo, se você está lutando com isso há muito tempo, sabe qual que é o seu propósito? Sabe qual que é a sua missão? É vencer. Tá? É vencer esse inimigo. Então aquilo que você tem de maior dificuldade, aqui está a sua missão. Aqui está o seu propósito. Vamos cumprir essa missão? Porque o inimigo, ele está ao redor, ele está fazendo com que você não consiga cumprir essa missão. Porque quando você cumprir essa missão, você vai muito mais além. Você vai fazer algo incrível. Você vai ser essa pessoa. Você vai se despertar, tá? E aquele menino que estava por dentro chorando, parece que muita gente está passando uma vida aqui com um menino sendo sufocado por dentro, com um menino sendo chorando por dentro e se revestindo com armadura. Ninguém está percebendo que a pessoa está sofrendo, tá? Porque não está conseguindo cumprir, né, esses manuais básicos da saúde. Tá? Então a saúde vai te levar a conquistas, muito mais além. A saúde vai fazer com que esse menino ele se transforme e que ele seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, tá? Para que a gente possa cumprir a nossa missão. Então, o seu propósito é esse. A sua missão é essa, tá? A que custo que você não está cumprindo a sua missão? Obesidade, a que custo? Sobrepeso, a que custo, tá? O que está te levando a não ter essa conquista? Então a gente precisa cumprir essas relações, precisamos cumprir essa conquista, tá? Para que a gente tenha sentido e tenha essas conquistas aí que a gente tanto espera. Certo? Gente, deixa eu só ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Nossa, coitada, e agora está pior que antes. Precisa de um trabalho psicológico, né? Grande na vida dela, mas pode ter jeito para essa moça que fez a cirurgia. Quem falou aqui foi a Grace. Deixa eu ver, boa noite, viu, Jamile? Seja bem-vinda, viu, querida? Gente, o que eu gostaria de passar aqui para vocês é isso, tá? Referente a cumprimento de propósito, a cumprimento de missão.
e que a gente possa conquistar aí os nossos objetivos, tá? Que a gente possa ter o conhecimento. Força de vontade todo mundo tem, tá? Mas força de vontade não vai te levar à conquista. Tá? O que te leva à conquista é o conhecimento. Tá? Em Oséias fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha a importância do conhecimento. E olha só o quanto que as pessoas não estão valorizando o conhecimento. Para você que está aqui comigo aqui, já me sinto até feliz em saber que você está comigo, porque você está valorizando o conhecimento, tá? Então a luz, a verdade, tá? Quando eu falo de luz e de verdade, muita gente está se perdendo por contexto do conhecimento da própria palavra de Deus, né? Da Bíblia. Muita gente não tem esse verdadeiro conhecimento, né? E muita gente está perecendo por isso. E muitos se perdendo também pelo conhecimento científico, tá? Que a ciência também é importante, tá? Então, que a gente não possa perecer, que a gente não possa levar, né, essa doença, tá, a um custo da nossa morte, tá? Pode ser até uma morte física, mas a gente busca a morte, a vida eterna, tá? Então que essa pandemia do século, qual que é a pandemia do século? A obesidade, tá? A obesidade é a pandemia do século. Já matou muita gente. Foi uma das pandemias aí, ou se não foi a pandemia que matou mais gente no mundo e que vai matar muita gente ainda, tá? Cerca aí de mais ou menos 35 milhões de pessoas por ano morrem em decorrência da obesidade. 35 milhões de pessoas, tá? Então já matou muita gente. Então a que custo que a gente está levando isso? Tá? Então, mas eu me sinto bem assim. Eu como dessa forma e nada acontece comigo. Nada acontece, né? Então, até que tempo nada acontece com você? Nada acontece com você nesse momento. Mas até que momento alguma coisa precisa acontecer para você provar que algo aconteceu? Às vezes tem pessoas que é igual Tomé, né? Só acredito vendo, né? Só acredito vendo. Então tem pessoas que às vezes estão vivendo a saúde aí e só acreditando vendo. Algo precisa acontecer, precisa ter um custo aí na saúde da pessoa para ela acreditar que o que ela está fazendo não é o correto, tá? E foi assim também no Jardim do Éden, não foi? A serpente falou assim: certamente não morrerás. Certamente não morrerás. E parece que tem gente que está vivendo assim. Tem gente não, a grande maioria das pessoas estão vivendo assim. A grande maioria das pessoas estão comendo de tudo, fazendo de tudo, e ainda pessoas, ou ela pensa ou ela fala para alguém: estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas estou vivendo bem. Nada aconteceu, né? Então foi isso que a serpente falou: certamente não morrerás, tá? Então, meus queridos, vamos viver uma vida aí de qualidade, uma vida com prazer, uma vida com sentido, tá? E deixar esses custos aí, a gente precisa perder algo também, tá? Então, para que a gente tenha saúde, é necessário abandonar algo, tá? Então, saúde não é simplesmente aquilo que você coloca na sua vida, porque as pessoas têm uma ideia muito falsa de achar que ter saúde é colocar algum alimento, é colocar algum suplemento ou é colocar algum remédio para ter saúde. Saúde não é simplesmente aquilo que você está colocando, tá? Para ter saúde. Saúde é o que você está abandonando, tá? Então, para ter saúde, você vai ter que abandonar algumas coisas. É como se fosse uma árvore, sabe? A árvore, quando ela está com um galho murcho, um galho feio, a gente precisa arrancar aquele galho, precisa podar aquele galho, para que ela fique uma árvore bonita e que dê fruto, tá? Então, a saúde é da mesma forma. Algumas coisas você vai ter que abandonar. E dói, tá? Dói. Eu sei que dói você abandonar algumas coisas. Eu sei que dói você tirar algum alimento. Às vezes você vai ter que tirar alguns alimentos da sua vida. Você vai ter que abandonar esses alimentos. E dói. Dói a sua alma. Dói a sua mente, as suas emoções. Porque se você sai da sua zona de conforto, vai doer, tá? E não é fácil. Mas para você ter algo de muito valor, tem que doer. Como é que você vai ganhar algo de muito valor, algo que é muito bom, que é muito importante para a sua vida, que vai mudar a história da sua vida, que vai fazer você cumprir missões,
que vai fazer você ter aporte físico, mental, emocional e espiritual, se você não vai precisar fazer nada referente a isso. Você vai ter que cortar algo, você vai ter que abandonar algo para você receber algo de muito valor. Nada vai cair do céu. Já viu um ditado que fala assim? Nada cai do céu? Aí você espera que a saúde vai cair do céu? Aí você espera que a saúde vai vir em uma cápsula? Você espera que a saúde vai vir em um remédio? Você espera que a saúde vai vir só em um cardápio em si, em um alimento? Em um alimento não vai vir simplesmente a saúde. Você vai ter que cortar algumas coisas. Tá? Então as pessoas têm uma ideia muito falsa, que acham que para ter saúde precisa colocar algum remédio, algum suplemento ou algum alimento. E aí a pessoa fica só patinando, nunca tendo saúde, porque não abandonou os velhos hábitos. Você quer ser nova criatura? Você vai ter que abandonar alguns velhos hábitos para você se tornar uma nova criatura. Tá? Então você vai ter que abandonar. E a saúde é isso. Tá? Eu sei que dói falar que você vai ter que tirar algum alimento. Dói de fato, tá? Mas para você receber aquilo que vai mudar a história da sua vida, vai mudar a sua eternidade, você vai precisar abandonar. Tem coisas que você vai ter que deixar de lado, tá? E depois, no primeiro momento vai doer sim, mas depois você se acostuma. Depois você vai sentir prazer. Você não vai sentir nem falta mais. Eu sei, porque eu já passei por esse processo. Teve muitas coisas que eu tive que abandonar durante a minha vida. Teve coisas que eu nem experimentei, como por exemplo, eu não sei qual é o sabor do álcool. Durante toda a minha vida, eu nunca experimentei o álcool. Por exemplo, eu não sei qual é o sabor do cigarro. Então, durante toda a minha vida, eu não sei qual é o sabor do cigarro. Né? E de qualquer tipo de drogas, não sei qual que é, por que as pessoas usam, né? O que de fato a pessoa sente nisso. Então, e também não tenho curiosidade. Então, não sei o que é isso. Tá? Então, para mim, eu vivo bem assim. Né? Já passei por ambientes que pessoas já me ofereceram. E que falaram assim, nossa, mas faz isso, você vai ganhar isso. Você vai... as pessoas vão te ver dessa forma, você usando isso. Né? E não tive vontade, não quis. Eu saí desse ambiente. Né? Não precisei disso para ter algum tipo de vantagem. E não preciso. Algumas vezes que as pessoas me ofereceram álcool, eu falei assim, poxa, eu me sinto tão bem assim. Né? Eu não preciso de um mecanismo para eu achar que eu possa me sentir bem. Tá? Então, se eu me sinto completo assim, se eu me sinto bem mentalmente, fisicamente, por que eu vou estragar isso? Eu já falei para algumas pessoas. Como é que eu vou estragar isso, sendo que eu já me sinto bem assim? E eu vou correr um risco de ficar dependente de algo. Né? Então, já me sinto completo assim. Eu não preciso de uma substância para me sentir completo. É a mesma coisa do alimento. Você tem que desenhar isso na sua mente e falar para você mesmo, eu vou vencer, tá? E eu preciso ser completo. Eu não preciso de um alimento para me achar completo, né? Para ter uma completitude, né, da minha mente, para ter um prazer mental e emocional. Então, muitas vezes as pessoas, como eu falei em algum momento dessa live, as pessoas estão usando o alimento para ter uma fuga de uma ansiedade, de um estresse. Então, na verdade, você tem que controlar a ansiedade e estresse. Olha a chave aqui, olha o código. Tá? Então, para você que está usando o alimento como um mecanismo de ansiedade e estresse, então você vai ter que controlar a ansiedade e estresse para que você pare de usar o alimento como um sistema de fuga, tá? Ou de recompensa. Certo? Então, meus queridos, que a gente possa ter o real valor dessa vida. Que a gente possa ser pessoas de valor, tá? Quando eu falo de pessoas de valor, são pessoas que estão completas, pessoas que têm um prazer pela sua essência, pelo que você é, tá? Então, que a gente possa ser um real valor, né, de amor próprio. Então, tudo que você está fazendo, você faz porque você tem amor por você. Tá? Você não está levando, trocando, né, o que você tem de maior valor, que é a sua vida, que é a sua saúde, por qualquer coisa baratas, né, que não tem custo, que não tem valor nenhum. Tá? Então, que você possa tomar as decisões corretas e que saia da obesidade, saia dessa essência aí do sobrepeso. Tá? Então, que você determine isso na sua vida, que você coloque isso
aos pés do Criador. O Criador, ele te criou, tá? E ele pode recriar a história da sua vida. Mas para isso, você precisa saber os caminhos também, tá? E eu estou aqui para te ajudar. Estamos juntos, tá? Estou aqui para te ajudar nesse sentido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aqui para que a gente possa gerar esse real valor na sua vida, tá? Jamile, boa noite. Jailma e Jamile. Eu acho que é uma dupla sertaneja aqui, dá para formar uma dupla sertaneja cristã, né? Jailma e Jamile. A Jailma falou assim, verdade mesmo, viu? Jamile, muito bacana você aqui com a gente. E Jamile também, eu tô até me confundindo. Jailma foi quem falou verdade. A Jailma. A Jamile foi quem falou boa noite, tá? Muito bom ter vocês duas aqui comigo, tá? E a Elisa, diabetes gera mais fome ou é mito? Olha, a diabetes, ela descontrolada, ela pode gerar mais fome sim, tá? Ela gera mais fome, até por deficiências aí de algumas vitaminas e minerais que a diabetes pode estar fazendo, tá? Então ela gera mais fome sim. Quando você está com um índice glicêmico alto, vai te levar a ter mais fome, tá? Então existe um sistema endocannabinoide no nosso cérebro que quando você consome, por exemplo, muita farinha, né? Então você mexe com esse sistema que tem um efeito parecido com a maconha. A maconha, ela te dá um prazer e dá fome. Então, quando a diabetes está elevada, ela pode mexer nesse sistema também e levar mais fome. Não só isso, desequilíbrio intestinal. Esse desequilíbrio intestinal não vai ter as fibras necessárias, que não vai te dar saciedade. Então, tudo isso vai aumentar a fome. Precisa controlar a diabetes, precisa ver relações de vitaminas, precisa ver relações de fibras, né, de água. Então, assim, vamos controlar essa diabetes aí, tá? Porque ela vai te dar mais fome. E deixa eu te falar uma coisa, Elisa, eu sou diabético, tá? Eu sou diabético e a minha diabetes, ela tá controlada, tenho minhas vontades aí, minha fome controlada também, mas tudo é uma essência de equilíbrio, tá? O corpo tem que estar equilibrado, tá? E dá para viver bem e dá para comer bem também sendo diabético, né? Então não é pelo fato de ser um diabético que você vai ter que cortar carboidrato, não vai comer nada, não, você vai comer sim, tá? Mas comer numa quantidade correta dentro do equilíbrio, tá? Então dá para viver muito bem sendo diabético. Jailma dando risada, né? E a Jamile também, as duas aqui só dando risada, acharam engraçado aí a dupla sertaneja cristã, tá? Então dá para fazer um sertanejo cristão? Acho que dá, né? Vamos lá. Vamos formar uma dupla aí, Jamile. Olha, elas gostaram da ideia. Vamos. Então elas já estão combinando aí. Então na próxima live, uma falou vamos. Então já toparam aí, tá? Então na próxima live aí, a gente vai fazer um trio aí, tá? Eu vou estar aqui no meio e as duas aqui do lado e vocês cantando uns louvores aí pra gente, tá bom? Vamos combinar aí? Gente, é isso. Agradeço a presença de vocês. Foi muito bacana, muito interativo aqui nosso bate-papo, tá? Provavelmente eu vou salvar essa live. Essa da live aqui dessa noite eu vou salvar. E aí eu vou colocar no meu YouTube, tá? E aí, provavelmente ou hoje ou amanhã de manhã, eu coloco lá no grupo, tá? Tem um grupo lá, meu central. Então só essa live aqui eu vou deixar, nessa semana, vou deixar aberto no YouTube e no meu grupo lá. Eu vou estar mandando amanhã de manhã, tá? Mas na semana que vem vai ter uma outra live. Só que a live da semana que vem eu não vou deixar gravada. Eu não vou gravar e não vou deixar no YouTube aberto, tá bom? Talvez eu vou mandar para algumas pessoas. Então fica atento na semana que vem, esteja junto comigo, a gente se vê, tá? Gente, vamos fazer uma oração? Eu convido vocês aí que estão me ouvindo para esse momento aqui de oração, de reflexão. Vamos juntos? Vamos fazer essa oração? Vou orar aqui com vocês, tá? Olha só. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, agradecemos, primeiramente, Senhor, porque Tu é Deus e nós somos criaturas Tuas, Senhor. Nós somos a criação. Senhor, que a gente possa respeitar, né, essa criação. Que essa criação feita por Ti, Senhor, moldada pelas Tuas mãos, a gente possa ter o respeito, né, porque nós somos a Tua imagem, nós somos a Tua semelhança. Então, Senhor, nós não somos qualquer coisa. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, por que nosso corpo não está em conformidade com essa imagem e semelhança de Deus? Por que a nossa mente, Senhor,
não está em conformidade com essa imagem e semelhança do nosso Deus. Meu Deus, nos perdoa por isso. E Deus, nos ajuda para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ser nova criatura. Meu Deus, talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui que provavelmente em algum momento elas entregou a sua espiritualidade a Ti. Mas, Senhor, que a gente possa entregar não só a espiritualidade a Ti, a gente possa entregar também, Senhor, toda a nossa essência, tudo que a gente é e tudo que a gente pode ser, todo o nosso corpo, porque o nosso corpo é morada do Teu Santo Espírito. O nosso corpo é templo do Teu Santo Espírito, Senhor. E a gente precisa respeitar essa morada. A gente precisa cuidar dessa morada. Porque aonde a gente vive, Senhor, não é numa casa simplesmente. Não é simplesmente no planeta Terra. A gente vive em tudo isso sim, Senhor. Mas a gente estamos vivendo em um corpo, em um templo, que é do Teu Santo Espírito. Que não é nosso, que é Teu. Que a gente possa devolver esse corpo, esse templo a Ti, Senhor. Com saúde, com dedicação, com missão, com propósito, com transformação e assim ajudando outras pessoas também a serem transformadas. Senhor, não somos nada. Por tudo que a gente possa querer ou conquistar nessa terra, não é nada, Senhor, perante a Tua grandiosidade. Então, Senhor, nos ajuda, nos guia, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, nos dá paz, e para que a gente possa ser mais que vencedores. Isso eu te peço por mim, para que o Senhor me ajude. Eu peço também pelas pessoas que estão me ouvindo, para que o Senhor ajude cada pessoa que está me ouvindo, mas especialmente eu peço em nome do Senhor Jesus. Isso eu te peço. Amém. Gente, é isso aí, hein? Que bom, hein? Que bom, que bom, que bom. Ó, chegou mais gente aí, hein? Galera, infelizmente vou ter que parar aqui, mas semana que vem vai ter mais, hein? Vai ter muito mais aí com a gente aí e a gente se vê, tá? Semana que vem convido os seus amigos, chega no horário às 20 horas, tem muita gente que chegou depois, tá? Chega no horário às 20 horas para que a gente possa aproveitar a live da semana que vem. Fechou? Estamos juntos, hein? Estamos juntos e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.